Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril, em que nós iniciamos a Semana Santa. Eu gostaria de convidar você que está em casa a se colocar não somente no ambiente em que você está, mas que você se coloque em um outro lugar. Nós agora estamos no cume do Calvário. Jesus está agora diante da nossa vista. Está sofrendo a imensa vergonha da total nudez. Vamos deitá-lo sobre o madeiro. Alguns soldados bradam. E obediente até a morte de cruz, Jesus, sem a intimação de nenhum soldado, ele mesmo estendeu seus braços sobre a cruz. Com a trespassação do primeiro cravo, um golpe seco, unem a sua mão ao madeiro da nossa redenção. Jesus se retorce de dor. Os soldados continuam realizando a sua tarefa. Mais uns golpes, outros. E agora as mãos e os pés estão firmemente sujeitos ao madeiro. Dizem: levantem a cruz para que todo mundo a contemple. E assim o fazem. Ao colocá-lo no buraco cavado de antemão para recebê-la, Jesus lança um gemido de dor, que Maria guarda em seu coração. Mas esse gemido se perdeu em meio ao clamor de blasfêmias e insultos dos soldados. Pronto. Agora tudo já está preparado. A nossa vítima já está posta no alto da cruz. Agora já podemos nos achegar para junto dela, para bater em nosso peito dizendo: piedade, Senhor, piedade, e ouvir o sermão da primeira Semana Santa que este mundo já passou, o sermão de Jesus. Levantava-se então um alto clamor de blasfêmias e insultos. As risadas do povo se mesclavam com as risadas dos escribas e fariseus. Os inimigos de Deus lançavam em sua face provocações. Pois tu não és o Filho de Deus? Agora tu tens a ocasião de nos mostrar. Desce da cruz e então nós creremos em ti e cairemos de joelho aos teus pés. E ainda diziam ao povo ali reunido: vocês veem como nós tínhamos razão? Veem como ele não era somente um enganador, um agitador? Jesus, que é Deus, para quem nada é impossível, teria podido ordenar que a terra se abrisse e então engolisse aqueles blasfemadores para sempre, aprisionando-os no inferno. Mas é então que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, que palavra na boca de alguém que está prestes a morrer. Imagina agora, na tua casa, teu filho, a tua filha, deitado em uma cama, prestes a morrer. Como muitos hoje se encontram nos leitos de hospitais. E então, com aqueles olhos forçados, tristes e umedecidos pelas lágrimas, ele olha bem no fundo dos teus olhos e diz: Papai, mamãe, isso não comove o teu coração? Que pai ou mãe poderia recusar o último pedido de um filho seu?
Jesus quer comover o coração do seu Pai. Ele quer atrair sobre si toda a complacência do Pai, toda a sua compaixão, para que nada lhe possa ser negado. Nada, absolutamente nada. E o Pai, como que lhe diz, com o seu íntimo retorcido de dor: meu filho, me pede o que você quiser. Me diz o teu último desejo. E então Jesus lhe diz: Pai, perdoa-lhes. Jesus, depois de ter roubado o coração do seu Pai, pede por você e por mim. Ele pede perdão pelos nossos pecados. Ele pede perdão pela nossa falta de generosidade, pela nossa falta de entrega, pela nossa aversão em fazer a vontade de Deus, pelos nossos excessos, pelas nossas transgressões, pelo nosso desejo de satisfazer os nossos desejos, desejo de prazer a todo custo, o nosso desejo de nos satisfazermos longe dele, pelo nosso esquecimento do próximo. E ele só te pede uma coisa em troca. Ele te olha, me olha e diz: meu filho, olha para essa cruz. Se meu Pai te perdoou pelo que você fez comigo, por que você não perdoa o que te fizeram contigo? Os gritos contra Jesus não cessam. Você, que destrói o santuário e o reedifica em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Jesus, no entanto, não padece as torturas da cruz sozinho. O texto do Evangelho de São Mateus diz que com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. A tradição da igreja nos ensinou a chamar um desses ladrões de Dimas, o bom ladrão. E isso não se deve a uma suposta inocência da vida daquele ladrão. Não. Ele, diferentemente de Jesus, não foi um bom homem que agora era injustiçado, pregado numa cruz. Não. Ele, de fato, foi um criminoso. Tinha culpa e precisava pagar por ela. E o texto de São Mateus nos diz algo muito intrigante. Cito: do mesmo modo, também o insultavam os 2 ladrões que foram crucificados com ele. Os 2 ladrões insultavam a Jesus. No entanto, ao passar daquelas horas com Jesus na cruz, contemplando os seus sofrimentos e a sua perfeita resignação, a alma suja daquele ladrão passa por uma limpeza completa. Assim como um pedaço de carvão arremessado ao fogo se transforma em uma brasa resplandecente, luminosa e cheia de vida, capaz de aquecer novamente até as superfícies mais frias, assim também aquela alma impura, quando arremessada na fornalha ardente do coração do divino Jesus, que se manifesta de maneira especial na sua crucifixão, é tomada pelo fogo da verdadeira caridade, do verdadeiro amor. É totalmente transformada pelo Espírito Santo. Vamos olhar para esse mesmo ladrão passadas algumas horas. O Evangelho de São Lucas diz: um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. O outro, porém, o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo aquilo que nós merecemos. Mas este não fez nada de mal. E ainda acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. É só em meio aos sofrimentos que Dimas, o bom ladrão, conhece verdadeiramente a Deus e alcança a sua salvação, no meio da cruz. Hoje, muitos de nós sofrem. Talvez tenham parentes nos hospitais, talvez estejam aflitos pela situação na qual nós nos encontramos hoje, talvez estejam preocupados com seus empregos ou com os meios de sustento da sua família. Talvez tenham padecido a dor de alguma perda nos últimos dias, ou a dor de estar impedido de participar das celebrações da Semana Santa. Quanto isso nos pesa. No entanto, vamos nos colocar no lugar de São Dimas, porque nós também somos ladrões, e ladrões da glória de Deus. Vamos aproveitar esse tempo para procurar a nossa conversão. Vamos dizer: Jesus, é justo sofrer essas penas. É justo hoje não podermos comungar porque tantas vezes nós pudemos, mas te recebemos sem fervor, sem amor. É justo hoje nós não podermos participar da Santa Missa porque tantas vezes nós pudemos participar, mas nós ficávamos impacientes olhando no relógio, aguardando o seu fim. É justo hoje não podermos nos reunir como irmãos, porque tantas vezes nós pudemos fazer isso, mas nós criávamos empecilhos para o amor sincero. E é então, só então, que Jesus poderá nos mostrar a sua salvação. Não podemos também nos esquecer que junto de Jesus estava, além daqueles 2 ladrões, que sofriam o terrível castigo da crucifixão, e dos algozes que estavam zombando de Jesus, que estavam protagonizando aquele terrível espetáculo de violência e de crueldade. Também estava junto à cruz a sua mãe, Maria Santíssima, a Virgem das Dores. As mães geralmente não toleram ver os seus filhos sofrendo. O amor não permite que elas assistam de modo passível a esse terrível espetáculo. Elas se angustiam, elas se agitam, elas se perturbam quando veem os seus filhos expostos a qualquer tipo de sofrimento. Elas não suportam vê-los sofrer sem trazer algum alívio para eles. A Mãe de Deus, porém, quanto mais via o seu filho próximo da morte, mais ela se aproximava da cruz. A cruz não causava repugnância a ela. Ela não tinha nenhum medo da cruz. É exatamente por isso que a tradição da igreja sempre nos ensinou que ela estava de pé diante da cruz e não prostrada. Quantos de nós hoje estamos prostrados diante da cruz que recebemos? Quantos estão desanimados, tristes, aflitos, sem perspectivas para o futuro? Quantos pensam em jogar tudo para o alto? Desistir do seu casamento, desistir dos seus amigos, dos seus postos de responsabilidade, dos seus projetos, dos seus princípios e até mesmo de Deus e da sua Santa Igreja, pelo simples fato de que tudo isso lhes causa dor e sofrimento. Não. Nós não podemos desistir de tudo isso. Nós precisamos sim olhar para o exemplo da Santíssima Virgem, que não admitiu nem mesmo por um só instante abandonar o seu filho na cruz. Pelo contrário, à medida que a situação se tornava mais trágica, mais dolorosa, mais complexa, mais desafiadora, era então que ela se aproximava mais de Jesus. Vamos pedir à nossa mãe a graça de poder imitá-la, repetindo aquelas palavras famosas do hino Stabat Mater. Santa Mãe, dá-me isto,
trazer as chagas do Cristo cravadas no coração. Com teu Filho, que por mim morre assim, quero o sofrimento partilhar. Dá-me contigo chorar pelo crucificado, enquanto vida eu tiver. Perto das 3 da tarde, Jesus pronunciou então a sua 4ª palavra. Ela foi proferida alguns minutos antes das 3 da tarde, o horário da consumação da sua morte na cruz. Em meio aos seus terríveis sofrimentos e diante dos seus algozes, ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Para alguns que estavam ali à sua volta, pouco entendidos da fé e pouco religiosos, essas palavras poderiam ter assumido um tom de murmuração, de crítica a Deus, o seu Pai. Mas para os ouvintes verdadeiros, judeus piedosos, e para nós, cristãos, seguidores de Cristo, tais palavras são perfeitamente conhecidas. Elas foram tiradas do Salmo 21, que diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que tão longe de mim a salvação as palavras do meu brado? E anunciando os sofrimentos do Messias esperado, o Salmo ainda diz: todos os que me veem zombam de mim, torcendo os seus lábios movem a cabeça. Confiou no Senhor, que Ele o livre, que Ele o salve, se é que Ele o ama. Foste tu que me tiraste do ventre materno, minha esperança desde o colo materno. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos na minha humilhação. Mas hei de anunciar o teu nome aos meus irmãos. Vou louvar-te no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. E toda a descendência de Jacó, glorificai-o. A minha, porém, viverá para ele, e a minha descendência o servirá. Jesus está, portanto, no meio dos seus sofrimentos terríveis, orando. Ele está clamando ao seu Pai dos céus, proclamando a palavra revelada, de modo oportuno ou inoportuno, como expressa São Paulo. Em meio à alegria ou à tristeza, à saúde ou aos sofrimentos. Essa é a atitude dos filhos de Deus. Em meio às catástrofes, às situações críticas e desastrosas, em meio às maiores desgraças dessa terra. É necessário renunciar a esse espírito de murmuração, de crítica, de curiosidade, de fofoca e assumir uma atitude de profunda oração. É necessário orar sem cessar, orar sem cessar. Como esse tempo de distanciamento social que nós vivemos hoje, devido à atual pandemia de Covid-19, pode favorecer a nossa vida espiritual. Como ele pode conduzir a nossa alma a momentos de oração íntima. Como ele pode tornar a nossa alma mais sensível à voz de Deus. Essa é a vontade de Deus que deve brilhar aos nossos olhos nesses tempos. Vamos pedir a Jesus que suscite em nós bons propósitos para esse tempo. Que o Espírito Santo seja o nosso mestre de oração. E da nossa parte, vamos repetir como um refrão aquele pedido dos discípulos a Jesus, que diziam: Mestre, ensina-nos a orar. Momentos depois de pronunciar a 4ª palavra, Jesus, esforçando-se para fitar os olhos nos olhos dos seus algozes, porque ele falava sempre ao fundo das almas, abriu seus divinos lábios e disse: Tenho sede. Era muito natural. Quando se perde muito sangue, e como Jesus tinha perdido sangue, no Getsemane, durante a sua aflição, na flagelação, na coroação de espinhos, na crucifixão, quanto sangue havia sido derramado. Quando se perde sangue, se experimenta em seguida um tormento, o tormento da sede. E Jesus tinha sede física, tinha sede fisiológica, sem dúvidas. Porém,
toda a tradição católica está de acordo em dizer que, além dessa sede natural, nosso Senhor tinha uma sede espiritual devoradora. Com essa palavra, Jesus está como que estendendo a sua mão de mendigo e nos pedindo um pouquinho de amor, um pouquinho de correspondência à sua infinita bondade. Ele se faz um pobre mendigo que está à procura do pobre coração humano. Ele procura ardentemente a você e a mim. E ele está procurando como o pai do filho pródigo, que avista o seu retorno ao longe porque fica dia e noite à sua espera, olhando o horizonte, esperando continuamente a sua volta. Diz o Salmo 21, não permitirá que teu pé vacile, não cochilará aquele que te guarda. Esse é o pai do filho pródigo. Sim, não cochilará, nem dormirá aquele que guarda Israel. É o Senhor que te guarda, o Senhor é a tua sombra, Ele está à tua direita. E como é maravilhoso e como conforta, principalmente nesses tempos que vivemos, em que a maioria das pessoas está tomada de um pânico e de um medo paralisante, ouvir essas palavras que se seguem. Durante o dia, o sol não te ferirá, e a lua durante a noite. O Senhor te guardará de todo o mal, o Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua chegada, desde agora e para sempre. Quando Jesus diz que tem sede, na verdade ele está olhando para nós, pecadores, sedentos de felicidade, de amor, de alegria, e nos olha porque nos quer saciar. Foi isso que aconteceu com a samaritana, no poço de Jacó. Inicialmente, é ele quem lhe pede água, porque tem sede física. Mas, logo depois diz, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede água para beber, tu é que pedirias a ele, e ele te daria uma água limpa e cristalina, que jorra para a vida eterna. Vamos pedir a Jesus, portanto, que Ele aumente a nossa sede dEle, para que nós não nos cansemos de beber dessa fonte agora e por toda a eternidade. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, a hora já está adiantada. O sino do destino não para de tocar. Nós nos aproximamos das 15h. O sangue de Jesus já fugiu gota a gota. O seu corpo, antes corado, agora está roxo por causa das feridas. Os insetos se aproximam dele por causa das suas chagas abertas. As suas sobrancelhas estão afundadas pela força dos golpes que atingiram a sua face. O nariz está afinado, os lábios vermelhos manchados pelo sangue. Porém, em um instante só, nosso Senhor como que se refaz. O seu rosto recebe novamente o frescor e o vigor da sua juventude. Levantando seus olhos para o céu, Jesus clama em alta voz: tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, ele já não diz meu Deus, como na quarta palavra. Agora, Jesus se faz filho outra vez. O mesmo que em sua primeira palavra quis comover o coração do Pai quando pedia perdão pelos seus acusadores. Agora, ele volta a pronunciar essa doce palavra: Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Quer dizer, em tuas mãos entrego voluntariamente a minha alma. Você me deu a missão de subir à cruz para salvar os pecadores. E eu, o teu divino Filho, aceitei voluntariamente morrer na cruz. Ninguém me obrigou, como pensam alguns, que Cristo é uma vítima da sociedade. Não.
A minha vontade está totalmente identificada com a tua. Ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo. E inclinando a cabeça, expirou. Em Jesus se dá o oposto daquilo que acontece com os outros homens. Os homens inclinam a cabeça no momento de morrer, e não antes. Eles são como que obrigados. É a morte que abaixa a cabeça deles, porque já não tem força. Acontece então uma imposição, uma subjugação da morte. Jesus não. O Santo Evangelho diz que ele inclinou a cabeça e depois morreu. Ele inclinou a cabeça dando seu consentimento à morte. Como que dizendo, agora e só agora você pode se apoderar de mim. Porque eu mesmo vou te destruir com a minha ressurreição. Sim, era ele quem tinha domínio sobre a morte. Que o digam tantos relatos que nós lemos nas páginas do Novo Testamento. Que o diga a filha de Lázaro, a filha de Jairo. Que o diga o filho da viúva de Naim. Que o diga Lázaro, que já era um cadáver fedorento de 4 dias. Jesus manda que eles ressuscitem e eles ressuscitam. A morte é súdita de Cristo. Cristo é o seu rei. Por isso, vamos pedir a Jesus agora o dom da santa morte. Sim, nós passaremos pela morte física do nosso corpo, sem dúvidas. Isso é uma certeza, isso é inexorável. Porém, o que nos aguarda para além da morte? Uma vida sem fim. Uma vida eterna, uma glória sem fim, cujo brilho e resplendor iluminam muito mais que o próprio sol. Esse prêmio que nos está reservado, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma inteligência pôde investigar. Mas está reservado para nós, se permanecermos fiéis até o fim de nossas vidas, até o dia de nossa morte. Peçamos agora à Santíssima Virgem Maria, que ela interceda por nós, que ela faça desta nossa Semana Santa uma santa semana, que nós possamos viver com intensidade esses dias de preparação para a Páscoa. Maria está muito junto de nós, ela está muito próxima de nós, e ela quer forjar a nossa alma para que ela se torne semelhante à sua alma, para que nós possamos, assim como ela, testemunhar de perto, de pé, o sofrimento de Cristo na cruz e gozar da sua eterna felicidade, da sua ressurreição que nos está reservada a nós que somos seus filhos prediletos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Escada, rogai por nós. Porém, me flagelastes entre
Deus.